Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês mais uma aula sobre legislação informática aqui no curso Sistema de Informação do UBM Connect. Nessa aula nós vamos falar sobre direitos autorais, um assunto bastante importante, muito sensível, principalmente quando se trata do aspecto produção e manutenção de sistemas de programa de computador, de softwares. Então vamos à nossa aula de hoje. Direito autoral. O direito autoral é, ao lado da propriedade industrial, uma das principais espécies dos chamados direitos intelectuais, que compõem o gênero propriedade intelectual. Se considerarmos uma classificação básica, excluindo os direitos sui generis, temos aí de um lado a legislação que protege as criações voltadas para a exploração econômica, que tem em comum a lei de propriedade industrial, e do outro, a legislação que visa salvaguardar a vontade do criador, que é a lei de direitos autorais, embora ela também regule o caráter patrimonial, conforme nós iremos ver nesse módulo aqui nessa aula. Os termos direito autoral e direitos autorais são sinônimos, pois se subentende que são gênero da subclassificação descrita pela própria lei de direitos autorais, cujo artigo 1º destaca que ela visa regular os direitos autorais, estendendo-se sob essa denominação os direitos de autor que lhes são conexos. Um destaque que precisamos fazer é que existem dois sistemas que estruturam o direito de autor. Um deles é o sistema anglo-americano, também conhecido como copyright, que visa proteger a obra e sua possibilidade de reprodução. E o outro é o sistema francês, também chamado de droit d'auteur, que se preocupa mais em proteger os direitos do criador da obra. O Brasil se filiou ao sistema francês, privilegiando, portanto, o direito de autor das obras intelectuais. Na medida em que o direito autoral se destina a proteger as criações intelectuais, verificamos que a Lei de Direitos Autorais se preocupou em defini-las como criações de espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. De acordo com a lei e a doutrina, para que as obras intelectuais sejam protegidas pela legislação, elas precisam decorrer de atividade de criação intelectual humana, ser exteriorizadas sob qualquer forma e ser original. Basicamente, demonstrado o preenchimento desses três requisitos, podemos dizer que estamos diante de uma obra intelectual protegida por lei de direitos autorais, a qual exemplifica, mas não esgota, as obras protegidas, sendo as mais conhecidas e identificadas no Brasil como texto de obras literárias, artísticas, científicas ou dramáticas, composições musicais, obras fotográficas, obras de desenho, pintura, gravura e escultura, projetos, esboços de plásticas concernentes à engenharia e arquitetura, dicionário e programas de computador. Embora a legislação autoral seja bastante abrangente naquilo que concerne a uma obra intelectual protegível, ela se preocupou também em declarar expressamente no seu artigo 8º tudo aquilo que não pode ser considerado passível de proteção. Nesse sentido, são corriqueiros os questionamentos relacionados aos motivos pelos quais algumas criações não podem desfrutar da proteção da Lei de Direitos Autorais. E o motivo é que muitos se esquecem de verificar o rol de situações literalmente afastadas pelo legislador. Além das decisões judiciais, a lei afasta a proteção das ideias. Nesse ponto, residem os maiores problemas quando não se tem firme os conceitos legais pertinentes. Nós, seres humanos, estamos constantemente criando por meio de novos pensamentos. A partir do momento em que essas criações passam a ser exploradas economicamente, percebemos seu real valor. No ambiente empresarial, por exemplo, as pessoas são constantemente estimuladas a apresentar novas ideias para conquistar os consumidores e superar a concorrência. Entretanto, para que essas ideias sejam protegidas como obra intelectual, elas precisam ser materializadas de alguma forma, não ser cópia ou reprodução de outras obras anteriores e não podem estar no rol de objetos não protegidos contra o direito autoral. Dessa maneira, o correto enquadramento de uma obra intelectual sob o pálio da proteção de direitos autorais passa pelo preenchimento dos requisitos e, logo após, pela verificação se a obra não está relacionada nas situações enumeradas como sujeitas a estarem fora do amparo legal.
Feitas as verificações sobre a possibilidade de proteção de uma obra intelectual pelo direito autoral, emerge a dúvida de como registrá-la e como fazer o cálculo de prazo em que fica albergado pela legislação. A lei autoral, é bem verdade, preocupou-se apenas em estabelecer os critérios necessários para proteger uma obra intelectual, não estabelecendo qualquer formalidade para o seu registro. E isso nos faz entender que a simples materialização da criação intelectual faz incidir em favor do autor-criador os direitos e as garantias estabelecidas na lei. Superadas as condições iniciais e estando garantida a proteção de criação intelectual, vale ressaltar que os direitos sobre a obra suportam limitações em seu uso, cujas situações estão elencadas textualmente na lei para estabelecer que não constem ofensa de direitos autorais. Algumas delas valem a referência por estarem presentes no dia a dia de muitas pessoas. Outra limitação importante diz respeito ao uso da obra intelectual como prova em processos judiciais ou administrativos. Não é possível ao autor reivindicar qualquer direito quando sua obra for utilizada para fins de descobrimento da verdade em um litígio, pois ela, nesse caso, está servindo para resolver um problema coletivo, exercendo ainda que fora do contexto a sua função social. Não obstante as demais limitações expressamente previstas na lei, os exemplos destacados dão uma ideia de cautela que precisam ter ao utilizar uma obra intelectual, sob pena de estarmos infringindo direitos protegidos e que se sujeita o ofensor às penalidades cíveis e criminais normalizadas para esses casos. A titularidade do direito autoral, por seu turno, pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Muitos doutrinadores dizem que a lei de direitos autorais privilegiou muito mais o titular de direitos autorais do que o autor, baseado no momento histórico e nos bastidores do projeto de lei que culminou com a promulgação da Lei 9.610 de 1998. Por outro lado, também existem aqueles que justificam o maior número de regras ao titular por uma questão de necessidade de regulação, ainda que não exaustiva, de circulação econômica da obra autoral. Igualmente, a transferência dos direitos autorais está regulada na Lei de Direitos Autorais e permite que ela ocorra de forma parcial ou total, tanto pelo autor quanto pelos sucessores, pessoalmente por meio de representantes com poderes especiais. Além disso, exemplifica os meios de transferência, seja por licença, concessão, cessão, deixando claro que se permite qualquer outro meio admitido em direito como forma de transferência. Outro ponto importante a ser observado é que a transferência de direitos só admite a estipulação de direitos mediante contrato escrito, não estando albergada pela lei qualquer outra modalidade adotada. Nesse contrato deverão estar previstas no detalhe todas as estipulações acordadas entre as partes, pois os contratos envolvendo direitos autorais são interpretados restritivamente. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que esse conteúdo tenha sido esclarecedor. A questão dos direitos autorais, direitos intelectuais é bastante importante, principalmente se levarmos em conta a utilização cada vez maior de sistemas digitais, o uso de computadores, o uso de programas de computadores. Então fiquem ligados, estudem sobre o assunto, se aprofundem nesse assunto, não deixem de ver o nosso material que tem na nossa sala de aula virtual, que complementa o que foi apresentado aqui. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço, até lá!